Bom dia, meus amigos das redes sociais. Aqui é o pastor Roberto Gonzaga. Eu e minha esposa, amada e linda, aqui caminhando aqui na base aérea de Guarujá. Aqui, hoje eu quero trazer uma palavra com relação à tua vida, à minha vida, porque a salvação é para todos, é para todos os seres humanos. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Primeiro os judeus, depois os gregos. É para todos nós. Então, queridos, Deus só quer que tenhamos uma atitude de reconhecê-lo como o único Senhor. Reconhecer aquele que veio nos salvar. Então, se nós em vida não reconhecermos ao Senhor Jesus, perderemos a eternidade. Não se engane achando que após a morte de um homem acabou-se tudo. Não acaba. É o início de uma eternidade. Então, querido, a salvação é para todos, porque Deus não faz acepção de pessoas. Ele quer que os homens se arrependam dos seus erros, dos seus pecados, dos seus caminhos errados que seguiram e venham para o caminho da verdade, o caminho que leva à eternidade. E só tem um caminho que leva à eternidade, é Jesus. Não existem outros caminhos que possa levar o homem à salvação. Só existe o caminho. Então o caminho, como está escrito em Evangelho de João 14:6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Querido, não existe reencarnação. Reencarnar, isso aí é uma mentira do inferno, para te levar a acreditar que um homem depois de morto pode reencarnar em outro ser humano. Isso é uma mentira, porque a Bíblia diz que após a morte de um homem segue-se o juízo. Então é tudo contra a Bíblia, porque o nosso adversário, sendo o pai da mentira, ele quer levar o homem a viver no engano e perder a eternidade, a salvação da sua alma. Então, queridos, como fazer para ter a certeza que você é um dos salvos? Você primeiro tem que confessar a Jesus como Senhor e Salvador, para que o seu nome esteja escrito no livro da vida, e começar a trilhar o caminho da santidade, o caminho que é Jesus Cristo, aonde nós passaremos por um processo de transformação de dentro para fora. Porque se o homem não se converte a Jesus, ele não é transformado pelo Espírito. Se o homem se converte a Jesus, ele passa a ser morada do Espírito Santo, e este mesmo Espírito que habita dentro daqueles que se convertem a Jesus Cristo, tendo liberdade, ele faz uma obra de transformação chamada metanoia. É uma transformação radical de dentro para fora. Mas Deus, por não ser mal educado, ele precisa ter liberdade daqueles que o reconhecem como Senhor e deixa ele agir em tratamento para que a pessoa seja transformada. Então, querido, procure a Jesus Cristo. Sem ele o homem será julgado e sentenciado à condenação eterna, como está escrito no livro de Apocalipse capítulo 20. Leia a Bíblia. Diz que um dia, quando Jesus, aquele que veio como Salvador e morreu a nossa morte, quando ele vier, a Bíblia diz no livro de Apocalipse capítulo 20, que o inferno e a morte darão seus mortos, quer dizer, todos que já estão no inferno, a morte darão seus mortos, e os mares também darão seus mortos. Todos comparecerão diante do grande tribunal para receber a sentença da condenação eterna. Somente aqueles que em vida confessaram a Jesus como Senhor e Salvador e permaneceram nele, viverão eternamente, porque receberão a absolvição de toda culpa. Querido, busque a Jesus. Você ainda tem tempo, se você está me ouvindo. Procure uma igreja evangélica. Comece a servir a Jesus Cristo.
Ele está voltando para buscar os seus. E brevemente nós estaremos com o Senhor, aquele que venceu a morte. Fique com Deus todos. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus.